Sexto ano, vamos então para a nossa quarta aula sobre Roma, da Fundação à República. Na aula passada, nós conhecemos os grupos sociais que havia em Roma naquele período. Então é muito importante vocês conhecerem bem os grupos, saber diferenciar os patrícios, os plebeus, quem era cliente, as formas de se obter escravo, para que nós possamos entender as aulas que seguem agora. Hoje, nesta aula, nós vamos conhecer o período da monarquia e já entrar no período da república, que é a parte mais importante desta unidade. Então vamos lá para a aula de hoje. Então nós vamos começar a falar das formas na qual Roma foi administrada e governada. Vocês se lembram que lá na primeira aula eu disse que a história de Roma, se nós considerarmos a sua história política, ela foi dividida em três partes, sendo a primeira monarquia, onde nós tínhamos reis, e monarquia, mono de um, arquia, poder, então o poder de um, tá certo? Governado por uma pessoa só, que aqui tem o título de rei. Foi a primeira fase. Posteriormente, a República, que nós vamos conhecer daqui a pouco as suas principais características, e finalmente o Império, que é a parte mais conhecida da história de Roma. Aqui a monarquia, ela vai da fundação de Roma, em 753 a.C., até 509 a.C. Então, um período, se considerarmos toda a história de Roma, um período relativamente pequeno, curto. De forma que nós tivemos 6 reis nesse período, 7 reis nesse período. Então, nesse período todo, apenas 7 reis. E esse rei ele não governava sozinho, ele era auxiliado por uma assembleia, por um grupo chamado de Senado. Nós utilizamos, gente, essa palavra Senado até hoje. Nós também temos uma assembleia, nós também temos um grupo de pessoas que tem a função de fazer leis, de ajudar na administração, mas no caso especificamente de fazer leis, até hoje. Essa palavra Senado, ela vem de senil, são pessoas com idade mais avançadas, tá certo? São pessoas com uma idade mais avançada e, portanto, são mais respeitadas pela população. No caso de hoje, o Senado, para ser um senador da República, é preciso ter 35 anos no mínimo, no caso do Brasil, tá certo? Então, Senado remete-se então a pessoas experientes, pessoas com mais idade e, portanto, mais capacitada. Esse Senado, além de ser composto de pessoas com idade um pouco mais avançada, ele era composto apenas de patrícios. Então, aquele grupo que nós vimos na aula anterior, que era o grupo dominante, proprietário de terra, que tinha uma relação com os fundadores da cidade, que tinha uma tradição na cidade de ser uma das famílias fundadoras de Roma, e assim por diante. Portanto, era o grupo mais rico e também mais poderoso. Quando o Senado fazia uma lei ou criava uma regra, essas decisões eram enviadas por um outro grupo, uma outra assembleia chamada de Cúria. E aí na Cúria podia participar qualquer cidadão romano com idade militar. Então existe também, assim como acontecia na Grécia, os requisitos necessários para ser um cidadão romano. Então tinha que ser filho de romanos, tinha que nascer no território romano, tinha que ter uma idade mínima para participar do exército, tá certo? E aí podia participar da Cúria também. Podia aprovar ou não a decisão do Senado, tá certo? Então, quando o Senado decidia alguma coisa, ela não era automaticamente colocada em prática, dependeria também da aprovação da Cúria. Mas chegará um momento da história, deste período da monarquia romana, que um povo, os etruscos, que nós também já ouvimos falar desse povo em aulas passadas, que era um povo muito avançado em termos de tecnologia, de conhecimento e assim por diante, eles invadiram Roma. E aí eles ocuparam o lugar do rei. Como era um povo mais forte, dominaram os romanos e colocaram um rei etrusco para governar o território. Mas os patrícios, que é aquele grupo dominante que pertencia às famílias fundadoras das cidades, não aceitaram a dominação dos etruscos, evidentemente. Tá certo? E aí eles acabaram expulsando os etruscos, inclusive o último rei, o rei Tarquínio, o soberbo, foi expulso de Roma, e aí eles vão eliminar esse modelo onde quem governa é uma pessoa só. O que eles vão fazer? Os patrícios, como eles pertenciam ao Senado, eles então vão criar um modelo onde o Senado é a instituição mais poderosa,
onde o Senado é o detentor do poder. Aquele conjunto de senadores compartilham do poder que vai governar a partir de agora. A escolha do governante sairá dentre estes senadores. Então vão escolher entre eles, e não mais uma pessoa que o poder está concentrado na sua mão, enfim. E quando ele morre, passa para o seu herdeiro, né? Porque toda monarquia, ela normalmente é hereditária, como era o caso. Ou seja, o rei morre e passa para o seu filho. Então, neste caso, quando eles expulsam os etruscos, o Senado se torna a instituição mais importante. E por conta disso, então, a monarquia desaparece. Nós não temos mais um rei, portanto, não tem mais monarquia. Quando o Senado se fortalece, o poder se transfere para o Senado, então iniciamos o período da República. E aí sim, o período da República vai ser um dos períodos mais longos e importantes da história de Roma, que vai de 509 a.C. até 27 a.C., tá certo? E este modelo é tão importante que nós copiamos posteriormente esse modelo republicano. O Brasil é uma república. Tá certo? Claro, com algumas adaptações, com algumas diferenças do modelo romano, mas somos uma república. O que vai destacar então na república, gente? O que caracteriza então essa república? Na república, a instituição mais importante não é o rei, não é um governante só. A instituição mais importante é o Senado. E o Senado é um grupo de pessoas que desempenham o papel de senador, que tem a função de legislar, de criar as leis. Este período da República, de 509 a.C. a 27 a.C., vai ser o período de grande expansão territorial e política. Então vai ser um período de grande crescimento de Roma. Vai ser um período também de muitos conflitos internos, principalmente o conflito entre patrícios e plebeus. Mas aí esse conflito nós vamos ver na próxima aula com mais detalhe. Nós teremos uma aula só para tratar desses conflitos entre patrícios e plebeus. Mas também foi um período de contato com muitos outros povos que permitiu fazer grandes e importantes trocas culturais. Portanto, vai ser um período muito próspero da história de Roma. Lembrando então que o Senado era formado apenas por patrícios e o Senado ele vai ser considerado, então, um órgão representante dos interesses de todos os romanos. Então, os senadores que estão ali, teoricamente, estão para representar os interesses de todos. E não só deles, não só de um grupo, de todos os romanos, inclusive os plebeus, inclusive os escravizados e assim por diante. Então, por que esse modelo novo em que o poder está com o Senado chama-se república? Porque o Senado vai ser a instituição responsável em administrar aquilo que nós chamamos de coisa pública, ou no latim, que era o idioma que eles usavam, res publica. Daí que vem o nome república. Res, coisa e pública. E aí, gente, é importante entender muito bem esse termo aqui. Muitas vezes, quando a gente acha que alguma coisa ela é pública, então ela pertence ao Estado, ela pertence à prefeitura, pertence a um órgão político, um órgão público. Quando a gente fala de coisa pública, para vocês entenderem bem o que é algo público, o público é aquilo que é o contrário do privado, do particular, do individual. Então, uma propriedade particular individual, ela pertence a um indivíduo. Quando é público, significa que ele pertence a todos. Então, uma entidade pública, um lugar público, ele pertence a todos, tá certo? Então, o público pertence a todos, diferente daquilo que é privado, particular, que pertence ao indivíduo. Como pertence a todos, teoricamente, todos devem cuidar, todos devem administrar. Mas como não é possível todos exercerem essas funções, então a sociedade ela escolhe pessoas para fazer essa administração. No caso dos romanos, eram os senadores. Então os senadores estavam ali para cuidar do interesse público e para administrar a coisa pública, tudo aquilo que era público, ou seja, administrar tudo aquilo que pertencia a todos. Certo? Então aí que vem a ideia de república.
No caso dos romanos, na República, para administrar a cidade, então, anualmente, eles escolhiam 2 magistrados, duas pessoas para ocupar um cargo que também é público, que eram chamados de cônsules. Então, dentre os senadores, as pessoas escolhidas para administrar tudo que pertence a todos, eles escolhiam 2 para se destacar, e esses 2 tinham o título de cônsul. Então, como são 2 cônsules. E o cônsul tinha a função basicamente de administrar a cidade, comandar o exército e presidir o Senado. Então, quando os senadores se encontravam, quem vai lá colocar ordem no Senado, decidir o que vai ser discutido, o que vai ser debatido, qual lei que vai ser colocada para votação, é o cônsul. Portanto, ele preside o Senado. Em caso de guerra, um cônsul continua administrando a cidade e o outro vai liderar o exército na guerra, já que esta é uma das funções do cônsul. Agora, se nós tivéssemos uma crise muito grande, uma crise grave, então suspende todos os poderes que estavam concentrados na mão dos senadores e elimina-se um cônsul, ficando apenas uma pessoa no poder. Então, de 2 cônsul fica apenas um. Neste caso, quando fica apenas um cônsul, no momento de grave crise, este cônsul recebe o nome de ditador. Esse ditador vai ter plenos poderes, então ele pode fazer lei sozinho, sem precisar da aprovação do Senado, sem precisar da aprovação de ninguém mais. É uma decisão única e exclusiva dele, tá? Para poder resolver as crises e acelerar as resoluções da crise, para evitar ficar debatendo, porque às vezes no debate isso demora muito. Alguns são contra, outros são a favor, então até que se chega no consenso isso leva muito tempo. E no caso de grave crise eles não têm esse tempo. Por isso eles deixam uma pessoa só e o que essa pessoa decidir está decidido. Então ele tem plenos poderes. Agora, tomem cuidado, porque nós utilizamos esse termo ditador até hoje. Mas o ditador que nós usamos, a palavra ditador nos dias de hoje, é bastante diferente do ditador romano. Nós hoje, quando há ditaduras hoje, os ditadores de hoje, também são pessoas que têm amplos poderes, que fazem tudo de acordo com a sua própria vontade. Mas normalmente estão no poder de forma ilegítima, sem a vontade do povo, e normalmente ficam por um período muito longo, não tem uma data para sair. No caso do ditador romano, ele tinha que ficar por 6 meses. Podia prorrogar por mais 6 se caso não acabasse a crise. A crise fosse tão complicada que em 6 meses não pudesse ser resolvida, prorrogar por mais 6. Mas vejam, o máximo que um ditador ficava no poder era 1 ano. Após 1 ano, se não conseguisse resolver a crise, então mesmo sem conseguir resolver a crise, trocava-se de cônsul, trocava-se de ditador. E ainda assim, independente, quando nos tempos normais, esses 2 cônsules não governavam sozinhos, eles também tinham outros magistrados, outras pessoas que ocupavam diferentes cargos públicos para ajudar ele na administração. Ou seja, eles eram auxiliados por magistrados. Vejam na apostila de vocês que tem essa tabelinha e vocês precisam conhecer bem o nome do cargo e qual é a responsabilidade, a atribuição deste cargo público, dessas magistraturas. Então, um cargo importante que tínhamos na República Romana era o cargo dos questores. Quem eram os questores? Os questores eram tesoureiros, ou seja, responsável pela administração financeira de Roma. Eles eram responsáveis pelo tesouro de Roma, tá certo? Tudo aquilo que estava relacionado à riqueza, à parte financeira, à parte de dinheiro de Roma. Portanto, eles administravam os gastos e a arrecadação dos tributos. Então, falou que era dinheiro, então eles exerciam a função de tesoureiro, portanto, aqui são os questores, tá certo? Os questores cuidam do dinheiro. Os edis eram encarregados de cuidar da infraestrutura urbana, sendo responsável pela construção e manutenção de estradas, edifícios, saneamento e abastecimento de água. É uma função muito parecida com o que os prefeitos executam nos dias de hoje, tá? Então eles cuidam da parte de infraestrutura da cidade, fazer com que a cidade funcione, com que a cidade tenha uma organização na sua parte estrutural. Tínhamos também os pretores.
Os pretores eram responsáveis pela aplicação das leis romanas. Então, eram eles que fiscalizavam se os romanos estavam executando as leis e também podiam punir e julgar aqueles que descumpriam as leis. Tínhamos também os censores. Os censores faziam os recenseamentos. O que significa isso? Fazer uma contagem da população. Ver quantos habitantes tinham, quantos homens, quantas mulheres e assim por diante. Fazer o que nós chamamos hoje de censo. Então, vocês já estudaram isso lá em geografia, certamente. Então, nós temos aqui no Brasil o IBGE, né, que faz o censo, a contagem da população. Então, esse censo vem aqui, esse termo, esse nome vem aqui dos censores. Então, aqueles que fazem o recenseamento, faz a contagem da população. Uma segunda função dos censores é aqueles que vai zelar pelos bons costumes, ou seja, aquilo que os romanos estabeleciam como a melhor forma de se portar, a melhor conduta. Se alguém, então, agisse de uma forma que era tido como um mau costume, ou seja, que ferisse aquilo que era considerado um bom costume, o censor identificava e também interferia, punia e assim por diante. Daí também que nos dias de hoje vem a palavra censura. É o censor, aquele que faz a censura, que vai proibir aquilo que é considerado um mau costume, uma má prática. Por fim, nós tínhamos também o Pontífice Máximo, que era o chefe dos sacerdotes, também tinha uma grande influência nas decisões políticas, tá certo? Então, o Pontífice Máximo é aquele que cuidava da parte espiritual, da parte religiosa dos romanos, tá certo? E aqui, para nós finalizarmos esta parte da aula sobre república, nós temos aqui uma imagem, uma pintura mostrando como era o Senado romano. Então, tem aqui uma espécie de uma arquibancada, os assentos numa forma circular, onde ficavam os senadores romanos. Observe que eles tinham uma vestimenta própria, tá certo? Eles tinham uma roupa específica para o senador, que diferenciava os senadores de outras pessoas. E aqui ao centro ficava tanto o cônsul, que presidia a sessão do Senado, e os senadores que vinham aqui para fazer uma oratória. Os oradores vinham aqui para o centro desse plenário para fazer a sua fala. Ou vinha aqui nesse centro ocupar o lugar do parlatório, o lugar onde eles falavam, comunicavam, faziam a sua apresentação, apresentava a sua tese, fazia o seu debate. Daí também que surge a palavra parlamento, que nós utilizamos também para quando falamos de Senado, câmaras e assim por diante, nós usamos a palavra parlamento, porque aqui existia um lugar no Senado que era chamado de parlatório, que era o lugar onde eles falavam, tá certo? Então aqui nós encerramos esta parte da aula sobre a República. Na próxima aula nós falaremos, ainda no período da República, nós falaremos dos conflitos entre os patrícios e os plebeus, que vai fazer muita diferença nesse período.